Olá, pronto para o estudo de hoje? Vamos começar com a oração? Eterno Deus e Pai, nosso Mestre, nos colocamos em Tuas mãos para ouvir a Tua palavra e para continuar compartilhando o nosso aprendizado. Ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Olha, a lição nesta semana ela é um convite a uma profunda reflexão, até porque ela tem o tema geral da lição, educação e redenção. E eu lembro que na segunda-feira eu fiz uma proposta que vocês fizessem uma tentativa de resumir ou apresentar os 7 pontos apresentados na lição da Escola Sabatina como uma abordagem inicial para a lição. E eu vou tentar fazer isso nesta proposta de esboço para o estudo da lição na sua unidade de ação. Vamos começar com um verso para memorizar. Ele é muito importante. Na verdade, eu vou usá-lo como um norteador de toda a abordagem dessa semana. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Algumas palavras aqui eu quero destacar. E, nesse primeiro momento, o fator principal, que é a inspiração de Deus. Então, é a partir desta perspectiva que a gente deve considerar as 4 palavras que eu grifei aqui: o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Observe uma coisa importante aqui. Ensina quem não sabe, repreende quem sabe e não está fazendo, corrige quem sabe o que deve fazer e faz errado, e, finalmente, ela educa. O que você vê aqui são 3 coisas importantes. A metodologia da inspiração de Deus para a nossa vida. É o ensino, repreensão e correção. E o propósito final é a educação. Então, a educação não é ensino, repreensão e correção. Isso faz parte da metodologia para se alcançar a verdadeira educação. Em outras palavras, o filho bem educado é aquele que faz a vontade do pai. Portanto, pratica a justiça. Está de acordo, nesse contexto da justiça, está de acordo com a vontade do mestre. Ok? Então, esse é o tema assim, norteador da minha abordagem na lição dessa semana. Agora, quando eu falo de você revisar os 7 pontos, por que eu propus isso? Porque, como esta lição número 8 ela trata do tema geral da lição, seria interessante você revisar com seus alunos, de forma muito objetiva, muito pontual, os 7 temas anteriores a essa lição. E eu coloquei ela numa perspectiva de abordagem ligadas tematicamente, ok? A primeira lição falou do Éden, como ser uma escola. E a última lição, a penúltima lição, a lição número 7 da semana passada, fala da adoração. E se você observar, a adoração foi uma prova pela qual nossos pais no Éden não foram aprovados. Eles preferiram fazer a sua própria vontade, portanto, adoraram a si mesmo, do que fazer a vontade de Deus. O Éden é uma escola, para que a gente não venha repetir o erro dos nossos pais. Ok? Depois, a lição número 2 falou da família como uma classe, como a sala de aula. A família pode ser, sim, o contexto dos alunos dentro desse processo da educação. E a importância do aprendizado nesta classe está ligada à palavra submissão, que foi o tema da lição número 6. Então, você tem o Éden, uma escola, e a adoração como uma condição para aprovação. Nossos pais falharam. Nós não precisamos cometer o mesmo erro. Família, uma classe, e o segredo na classe é você estar submisso a Cristo, ao Mestre. O apóstolo Paulo até faz uma metáfora ligada à família, quando ele diz que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, é nesse contexto da submissão que a igreja, a família de Deus na Terra, deve viver. O próximo item foi a lição número 3, que falou do livro, que é a palavra de Deus. E a lição número 5, aquele que ensina, o mestre. Então, você tem aqui o Éden, uma escola, a adoração, uma prova da aprovação ou da reprovação, dependendo de quem você adora. A família, uma classe, o segredo de viver bem nesta classe é estar submisso àquele que ensina. A base do ensino é a palavra de Deus e o mestre é Cristo Jesus. E sabe qual é o ponto central
que eu destaco nessas 7 primeiras lições é o tema do grande conflito. Porque na lição número 4 nós aprendemos exatamente essa cosmovisão de Deus a respeito de todos nós. E o grande conflito está inserido nessa cosmovisão. E é a partir desse grande conflito, a partir dessa cosmovisão, que a gente vai estabelecer o nosso arrazoado da lição dessa semana. Só faz sentido ensino, repreensão, correção e educação a partir dessa cosmovisão do grande conflito. É por causa do grande conflito que se faz necessário uma didática inspirada por Deus, com o propósito de ensinar, de repreender, de corrigir e de educar. Ok? Aqui você tem o ponto, portanto, inicial da sua abordagem para a lição dessa semana. E quando se fala de ensino, a lição de domingo e segunda-feira tratam desse aspecto importante que é o propósito, o objetivo da educação, restaurar no homem a imagem do Criador. Então, o ensino visa esse propósito, restauração, ok? Repreensão. Olha, a lei de Deus é tida como aquela que nos revela o erro, o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, em Romanos 3:20 se apresenta o argumento da repreensão. Quando a palavra de Deus nos repreende, ela está dizendo o seguinte: eu ensinei você a fazer isso e você não está fazendo. Então, é na confrontação da lei de Deus, portanto, o resumo da sua vontade, expressando assim a sua palavra soberana, que a gente pode ser confrontado com aquilo que nós fazemos. A repreensão está fundamentada num argumento, e esse argumento é a lei. A correção. Veja, dentro desse processo do grande conflito, nós podemos ser ensinados, repreendidos, quando a gente sabe e não faz, e corrigidos, quando a gente sabe o que deve fazer e ainda faz errado. E qual é o segredo para essa correção aqui? É nós entendermos quem é o Senhor da nossa vida. Por isso que o tema temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Começamos aqui a verdadeira educação, quando começamos a entender quem é o Senhor da nossa vida. Corrigir esse processo é uma condição para a verdadeira educação. Então, às vezes, nós sabemos o que é certo e queremos fazer do nosso jeito. Não. Nós precisamos saber o que é certo e fazer do jeito que Deus quer. Isso é o processo da correção, isso é sabedoria, reconhecer Deus como autoridade, isso é temer ao Senhor. E, finalmente, a lição de quinta-feira fala do último mestre. Eu coloquei essa expressão último mestre porque essa é a última voz de argumento para a restauração completa da imagem de Deus na nossa vida, o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É esse Espírito Santo que fala em nossos ouvidos, dizendo, olha, esse é o caminho, andar nele. Então, ele redireciona, ele reeduca, ele restaura, e é a última voz de apelo ao ensino, à repreensão e à correção, é o Espírito Santo. O conjunto dessas 3 ações produzem uma perfeita educação. Qual é a palavra-chave que eu destaco, portanto, para essa semana? Redenção. Eu creio que ela é o ponto-chave aqui, porque na cosmovisão do grande conflito nós perdemos exatamente essa ligação direta que tínhamos com Deus e o propósito final é redentivo. Cristo veio, dentro dessa cosmovisão do grande conflito, Cristo veio para restaurar esta relação de harmonia com a sua criação. Bom, a educação, essencialmente, é ter a mente de Cristo. Esse foi um tema colocado logo no início da lição dessa semana. Domingo e segunda-feira abordaram essa importância de nós compreendermos que devemos ter a mente de Cristo. Então, a verdadeira educação plena nos reconduz a ter uma afinidade de relação com Deus, de tal maneira que nós passamos a pensar como Ele e a viver como Ele. Quando você começar a pensar como Deus e não como homem, quando você começar a pensar em Deus e não em si mesmo, estará evidente que o processo da educação estará muito próximo da sua completa restauração. Creio ser muito importante você responder essa pergunta de sexta-feira com a sua classe. Qual é a importância da obra educacional para a missão da igreja? Essa pergunta ela nos provoca a contextualização do tema educação e uma aplicação desse tema ao nosso cotidiano. Que Deus te abençoe, te ilumine, te capacite e seja para você, ou continue sendo para você, o mestre, esse que conduz de forma perfeita a plena e completa restauração
no processo da educação. Olha, convide o Espírito Santo para ser o seu mestre nesta última voz de apelo para a redenção. Um abraço e até segunda-feira, quando apresentaremos as dicas para a lição número 9. Fique com Deus.